Vocês já começaram acompanhamento de gastos cheios de boas intenções, só para abandonar 2 meses depois, carregando culpa por não conseguir se esforçar a anotar tudo? Você não está sozinho. Eu, que sou apaixonada por finanças pessoais, já vivi isso várias vezes. Cada vez que eu descobri um app novo, eu ia lá testar, achando que esse seria o sistema definitivo. Mas aí, poucos meses depois, lá estava ele juntando poeira. Já aconteceu até com uma planilha que eu mesma criei. Foi só recentemente, depois de conhecer o meu youtuber favorito de finanças, o Ramit Sethi, que finalmente eu entendi o que acontecia comigo e com muita gente. Oi, eu sou a Luciana e esse é o Laboratório da Riqueza, um espaço de aprendizados reais para uma vida financeira mais leve e estratégica. Sempre que eu começava um sistema novo, eu vinha toda animada, né? Anotava tudo, colocava metas, me sentia motivada, mas aí vinha o mês seguinte e nada mudava. O principal sentimento que eu tinha com as minhas finanças era de culpa, mas aquela culpa que não consertava os números, né? Então o ciclo era sempre o mesmo: procrastinar, deixar de anotar e aí eventualmente desistir. Até que eu conheci a proposta do Ramit, que é o CSP, o Conscious Spending Plan, ou traduzindo, né, o Plano de Gastos Conscientes. Ainda eu não completei 6 meses usando esse sistema dele, mas a mudança de lá para cá já é tão clara na minha vida que eu quis muito compartilhar aqui com vocês. O Ramit começa o sistema dele onde a maioria termina, que é fora da planilha. Ele convida você a imaginar a sua vida rica. O que é uma vida rica, né? Esse conceito ele é diferente para cada pessoa. A minha vida rica é diferente da sua, que é diferente da dele. Mas o que acontece é que a sociedade tenta empurrar uma lista padrão de vida rica para todo mundo, né? Casa, carro, filho. Você conhece o conceito, né? E o que é mais importante é que a vida rica não significa gastar tubos de dinheiro. Ela pode estar nas grandes ou nas pequenas coisas. Por exemplo, né? Eu amo papelaria, planner, adesivos. Montar o meu mês no planner me enche de alegria. É um gasto pequeno, mas me traz essa alegria todo mês. Para você pode não significar nada, mas talvez na sua vida rica você inclua café artesanal, banho com sais perfumados, corrida no parque, uma viagem anual, enfim, como eu mencionei, cada um tem a sua vida rica. A minha vida rica também entram viagens, seja aqui para o interior de Minas, seja para fora do Brasil, e algo simples que não custa nada, geralmente, que é muito importante para mim, que é passear. Passeios em família, seja pelo bairro, seja na Lagoa da Pampulha, são coisas que me fazem bem e que fazem parte da minha vida rica. Então, eu te encorajo. O que te enche de alegria? O que faz parte da sua vida rica? Ele diz que o Ramit diz que esses elementos da sua vida rica devem aparecer tanto nos seus números financeiros, como uma reserva de viagem, no seu calendário, por exemplo, marcando tempo para poder fazer aquela coisa específica, ou, no melhor dos mundos, nas duas coisas, no calendário e nos seus números. E aí, depois de definir a vida rica, aí sim vem o próximo passo, entrar na planilha, que é entender o seu patrimônio ou o seu nível de riqueza. Mas, Luciana, o que o meu patrimônio tem a ver com os meus gastos? Tudo, porque o tamanho do seu patrimônio define o grau de liberdade que você tem para gastar. Então, na planilha já vem detalhado o que compõe o patrimônio, né? Que são os ativos físicos, casa, carro, pelo valor da venda, lembrando, investimentos, reservas e dívidas. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa relação de patrimônio e gastos, assiste esse vídeo aqui. Só então, depois de entender sua vida rica e o seu patrimônio, é que faz sentido entrar na movimentação mensal.
porque agora você já sabe por que você quer ajustar os números e também conhece o ponto de partida do seu patrimônio. E aí a planilha passa a ser uma ferramenta. A primeira etapa da movimentação mensal é simples, começando pelas entradas. Você anota o valor bruto e o valor líquido do seu salário. Essa separação é importante porque, ao analisar os descontos, você já pode identificar alguma oportunidade aí de otimização. Por exemplo, às vezes tem um plano de saúde caro que você não usa muito e é um benefício dá para ajustar, dá para fazer um downgrade. E às vezes você nem lembra que tinha esse desconto, né, na sua folha. No meu exemplo, foi exatamente isso. O meu plano de saúde, ele é muito caro e ele foi muito caro de forma intencional, porque eu tive neném recentemente, então eu queria garantir o melhor hospital e tal. Mas agora que meu neném já nasceu, então eu não preciso desse plano de saúde tão robusto e tão caro. Então eu quero fazer esse downgrade, mas eu só consigo fazer em maio. Então ele já tá no meu to-do ali pro ano que vem para eu não esquecer. E aí, com o valor líquido das suas entradas em mão, ou seja, o que realmente entra na sua conta, aí sim você distribui o dinheiro. E aqui o Ramit faz uma proposta interessante, tem uma ordem lógica e as proporções sugeridas como referência, não como uma regra rígida, tá? Ele divide a vida financeira em 4 blocos: o custo de vida, investimentos, reservas e gastos livre de culpa. E aí, se tudo estiver equilibrado, os números vão ficar mais ou menos assim: 50 a 60% em custo de vida, 10% ou mais em investimentos, de 5 a 10% em reservas e de 20 a 35% nos gastos livre de culpa. E quando você faz esse diagnóstico, é aí que vem o choque de realidade, né? Quase ninguém começa nessas proporções. Tá tudo bem, tá? O objetivo não é encaixar força, não é se sentir mal por isso, mas descobrir onde está. Porque aí que vem a parte interessante, né? Quando você faz esse diagnóstico, você preenche, você vê onde você está, aí você consegue tomar as ações necessárias. Então, partindo para o preenchimento, né, dentro do custo de vida, entram todas as despesas essenciais para manter o básico da sua vida funcionando, né? Moradia, transporte, saúde, supermercado, pet, educação, seguro de vida. Cada pessoa decide o que é essencial para ela, mas essas categorias aí, em geral, elas são as mais comuns. Aí depois o investimento, que inclui previdência privada, inclusive a que é descontada na folha, caso você tenha. Então, lá no líquido, na receita líquida, você coloca somando esse desconto de previdência e aqui embaixo você coloca o valor da previdência que é descontado. Aportes em corretoras, tudo que tiver ligado aí a investimento. No terceiro grupo de reserva, aqui são o dinheiro que é destinado a objetivo específico, né? Reserva de emergência, reserva de viagem, reserva de compra de casa, manutenção do carro, reserva para presente, dinheiro com sobrenome. E geralmente é o dinheiro que você deixa ou na poupança, não recomendo, né? Mas ou na poupança ou nas caixinhas do banco, né? O Itaú tem caixinha que rende aí a 100% do CDI, então dá para deixar nas caixinhas do seu banco de preferência. E aí, por fim, a planilha mostra o quanto sobra para gastos livres de culpa. Ele faz um cálculo, né? Então, subtraindo do seu líquido menos o custo de vida, menos investimento, menos reserva e o que sobra para gasto livre de culpa. Esse dinheiro é a parte divertida, que entra restaurante, roupa, salão, assinatura, passeio, viagem, tudo que faz a vida mais gostosa, ou seja, tudo que está diretamente conectado com o seu conceito de vida rica. Só que quando a gente preenche tudo certinho a parte de cima, às vezes pode ver que sobra, sei lá,
R$ 100 em gasto livre de culpa e você já sabe. Não, mas eu gasto muito mais que isso. Só, por exemplo, o iFood da semana passada já foi R$ 200. Então, essa diferença aí não está condizente. Então, o que isso significa? Que provavelmente você está entrando em dívida de cartão de crédito, que está aí sofrendo para poder pagar as contas. E outra coisa que, quando preenche a planilha certinho, identifica que só o custo de vida ali já ocupa 70, 80% de todo o seu dinheiro. Isso já significa que você está no sufoco. Quando está aí 80% de custo de vida, muito provavelmente você está sofrendo para pagar cartão, pagar suas contas, né? O diagnóstico, ele dói, mas ele te dá clareza e te ajuda na tomada de decisões. Então, assim, para fazer esse diagnóstico inicial, você sim precisa anotar gasto, você precisa saber o que você gasta em cada categoria. Não por obrigação, obviamente, mas para poder te dar essa clareza. Você pode anotar uma única vez para poder fazer o diagnóstico ou seguir anotando de forma rotineira. Eu escolhi continuar anotando, mas com essa cabeça diferente, de que não é mais sinônimo de culpa e sim motivação, porque eu vejo a tendência, eu vejo que as mudanças que eu faço, elas estão trazendo resultado. Então, vou dar o meu exemplo, né? Quando eu fiz esse exercício a primeira vez lá em junho, eu quase caí para trás, tá? Na categoria lá de seguro de vida, eu descobri que eu e meu marido juntos, né, a gente gastava R$ 2.400 em seguro de vida. Seguro de vida, gente, nossa. E aí, nessa mesma semana, a gente ficou muito puto, né, com esse valor, foi entender as apólices, e aí a gente viu que a nossa apólice, ela era vitalícia, e isso faz com que a cobertura seja baixa e o valor que a gente paga mensal seja muito alto. Não fazia nenhum sentido. Então, a gente trocou, cancelou essas apólices e pegou uma nova apólice apólice de cobertura temporária. E a gente reduziu essa despesa de 2.400 para 560 mensal. Veja a diferença, e quase R$ 2.000 que a gente liberou todo mês. Ou anotar essa despesa e olhar com detalhe. Outra coisa, a gente descobriu que o nosso carro quitado, descobriu não, né, gente? Sentiu o peso na hora que anota, sentiu o peso dessa despesa. Então, a gente viu que o nosso carro quitado custava quase R$ 5.000 com manutenção. E toda vez a gente ficava no discurso, né? Ah, depois dessa, o carro tá bom. Aí vinha mês que vem, outra manutenção. Então, por isso que dava esse valor aí de quase R$ 5.000. Totalmente insustentável esse valor. Então, a gente decidiu vender esse carro. E isso fez com que a gente ganhasse um dinheiro, um bom dinheiro, uma única vez que foi com a venda, e liberou esse gasto aí absurdo de quase 5.000 por mês, né? Então, só essas duas decisões já liberaram muito dinheiro para a gente. E esse dinheiro está sendo realocado lá na planilha em direção à minha vida rica, à minha e de meu marido. Então, por exemplo, desde 2017, eu dizia que eu queria voltar para a Itália, mas eu nunca marquei essa viagem, então sempre ficava adiando, só no mundo das ideias. E por que acontecia? Porque não entrava no meu sistema financeiro. E aí, depois dessa reorganização, eu criei uma reserva de viagem e já estou com a passagem marcada para abril. Então, depois de quase 10 anos só no mundo das ideias dessa viagem, essa viagem vai realmente sair dos sonhos e vai acontecer no ano que vem. Então, assim, hoje o meu sistema, como ele é, eu uso esse método do Ramit, mas é claro, né, eu tive que customizar do meu jeito. Eu adicionei algumas visualizações, gráficos, esse acompanhamento do patrimônio, eu coloco minhas metas financeiras, a distribuição mensal do dinheiro, tudo para me ajudar a tomar boas decisões. Todo mês eu tomo alguma decisão, tá? Se vocês quiserem, eu posso mostrar em mais detalhes em outro vídeo esse meu sistema. Ah,
E a planilha da CSP, ela é gratuita, tá? Eu traduzi e deixei o link aqui na descrição. Não precisa colocar e-mail, não precisa colocar nada. É só entrar, duplicar e usar. Muito obrigada por estar aqui. Se você estiver gostando desse experimento, por favor, segue, curte o vídeo e lembre-se, né? A riqueza é construída um experimento de cada vez. Até o próximo. Tchau, tchau.